Olá, já parou para pensar em como uma mesa poderia de repente começar a se mover sozinha ou fazer barulho sem ninguém tocar nela? Hoje a gente vai mergulhar na explicação que o Espiritismo traz para essas manifestações físicas. É um conceito que, olha, desafia bastante o que a gente entende sobre o mundo material. Pois é, a grande questão é essa: como é que um objeto parado sem vida ganha movimento e parece até ter uma intenção? Para a gente entender a resposta que a doutrina espírita oferece, o segredo não está no objeto em si. A gente precisa olhar para algo bem maior: a própria essência do universo. Então, nosso caminho hoje vai ter 5 paradas. A gente começa com a base de tudo, a matéria-prima do cosmos. Depois, vamos entender a ponte que liga o mundo espiritual ao material. Em seguida, a gente vai ver como a mágica acontece, ou seja, como a matéria é animada. Vamos analisar também o papel fundamental do ser humano nisso tudo e, por fim, refletir sobre o que isso significa para os limites da ciência. Vamos lá! Tudo começa lá na base, bem na fundação de tudo. Para a gente entender como um objeto se move, primeiro a gente tem que responder a uma pergunta ainda maior: do que o universo é feito? E a resposta, segundo o entendimento do Espiritismo, está no que chamamos de fluido universal. Pensa nesse fluido cósmico universal como se fosse a matéria-prima de tudo o que existe, a energia primordial da qual todas as outras coisas são formadas. Mas aqui tem um ponto muito importante: ele não é Deus, tá? Ele é uma criação de Deus. E entender essa diferença é a chave para a gente compreender todo o resto. E esse fluido tem umas propriedades bem interessantes. Ele é a base de forças que a gente até conhece como a eletricidade. Só que a função dele vai muito além. Ele pode, olha só, animar a matéria. Mas, muita atenção aqui, ele anima, mas não dá inteligência. A inteligência vem de outra fonte, que é o espírito. E a forma mais próxima desse fluido que a gente tem por aqui é o chamado fluido animalizado, uma energia que nós, seres vivos, possuímos. Ok, então de um lado a gente tem o mundo espiritual, que é pura inteligência, e do outro, o mundo material, que é denso, físico. Como é que uma coisa interage com a outra? Parece impossível, né? É aí que entra a ideia de uma ponte, de um elo intermediário. Esse elo é o perispírito. O perispírito funciona como um envelope, uma capa semimaterial. Ele é feito daquele mesmo fluido cósmico, só que num estado um pouco mais condensado. E é ele que faz a ligação perfeita entre a inteligência do espírito e a matéria densa do corpo físico. Sem ele, essa interação entre os dois mundos simplesmente não seria possível. Agora sim, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente já tem o fluido universal, o perispírito servindo de conector e a vontade do espírito. Com esses 3 componentes, a gente finalmente pode entender como um objeto que estava parado ganha vida em movimento. O processo rola em 3 etapas básicas. Primeiro, o espírito age como se fosse um químico, sabe? Ele combina uma parte do fluido cósmico universal com a energia vital de uma pessoa, que é o médium. Segundo, essa mistura satura o objeto, impregna ele, dando uma espécie de vida temporária e artificial. E por último, uma vez vivo, o objeto não é empurrado, ele passa a obedecer ao comando da vontade do espírito. E essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A ideia não é que uma força externa empurra o objeto. A questão é que uma vitalidade temporária é colocada nele. E aí ele passa a responder a um comando inteligente. É como se a mesa, por um instante, se tornasse uma extensão da vontade do espírito. A gente já falou do médium, a pessoa que fornece o tal do fluido vital. Mas qual é exatamente o papel dele nisso tudo? É um papel ativo ou ele é só um espectador? A verdade é que a contribuição do médium é absolutamente essencial. A divisão de tarefas fica bem clara. Pensa assim: o espírito é a causa inteligente, é a vontade que comanda. O médium, por sua vez, é o auxiliar, é quem fornece a força, o combustível vital, que é o fluido animalizado, para que a vontade do espírito possa ser executada na matéria. Um não funciona sem o outro. Simples assim. Isso levanta uma dúvida bem interessante. A pessoa que é o médium precisa estar ciente de que está participando? Essa doação de energia tem que ser consciente? E a resposta, que pode ser surpreendente, é não, nem sempre. Em muitos fenômenos que acontecem assim do nada, um objeto que cai sozinho numa casa, por exemplo, os espíritos podem simplesmente pegar emprestado essa energia de pessoas que estão por perto, sem que elas nem percebam. Elas funcionam como uma fonte de energia, muitas vezes sem ter a menor ideia disso. Para a gente ir finalizando, vamos dar um passo para trás.
Um objeto se movendo por uma vontade invisível, isso parece que quebra tudo que a gente sabe sobre as leis da física, não é? Então, como o Espiritismo coloca isso num contexto maior? No centro de toda essa teoria, tem um único conceito que amarra tudo: o perispírito. Ele é a chave. Sendo uma forma de matéria sutil, ele é a ponte que permite que a mente atue sobre a matéria. Ele se torna, então, o agente por trás de todos esses fenômenos. O Espiritismo nos deixa com essa reflexão poderosa. É um convite à humildade, sabe? Sugerindo que o que a gente chama de leis da natureza talvez seja só uma parte da história completa. Afinal, a própria ciência está sempre descobrindo coisas que antes eram consideradas impossíveis. E a gente termina com essa pergunta no ar. Independentemente de qualquer crença, a exploração do desconhecido é o que move o conhecimento para frente. A teoria espírita é uma tentativa de mapear um desses territórios ainda inexplorados. Isso nos faz pensar: que outras leis da natureza ainda invisíveis para nós estão só esperando para serem descobertas?